1 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler, versículo 13 até o versículo 20. É bom nós ouvirmos o som das Bíblias, né? Procurando. Havia um pastor que dizia que ele imaginava o som das páginas da Bíblia enquanto os irmãos procuravam. Ele gostava de pensar que era o som do bater das asas dos anjos, né? Dentro da igreja, ali. É bom. Mas hoje nós temos Bíblias dentro de tablet, celular e etc. Né? Recursos, nós vamos evoluindo e Deus nos deu essa inteligência. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler, versículo 13. Por isso também damos, sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Cristo Jesus, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus os fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, que nos têm perseguido e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não me impediu. Porque qual é a nossa esperança, o gozo, o coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque vós sois nossa glória e gozo. Nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra viva e eficaz. Pedimos, ó Pai, mais uma vez que a Tua palavra venha sobre nós e realmente penetre em nossas almas e transforme as nossas vidas, ó Pai. Tua palavra é poderosa. Senhor Deus, é mais importante do que qualquer espada de 2 gumes, Senhor Deus. E ela pode discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra do Senhor pode transformar as nossas vidas. Então, a nossa oração neste momento é que a Tua palavra transforme as nossas vidas hoje, ó Pai, hoje à noite. Saímos daqui transformados, mais ainda conformados à imagem do Teu Filho amado Jesus. Assim nós oramos, desde já lhe agradecemos em nome de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Estamos fazendo o nosso estudo da carta aos 1 Tessalonicenses. No início da carta, o apóstolo Paulo dá graças a Deus pelas qualidades daqueles irmãos. O apóstolo Paulo nos diz que eles tinham uma fé operosa, versículo 3 do capítulo 1. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Eles não tinham só uma fé morta, mas a fé deles agia, era uma fé que se desenvolvia, uma fé que trabalhava, era uma fé visível. Não só isso, mas também fala, o apóstolo Paulo agradece pelo trabalho do amor deles, o trabalho do amor deles, ou seja, eles não apenas tinham o amor de palavra, o amor de língua, o amor de boca, mas eles agiam. O amor deles era um amor que realmente um amor que se movimentava, que agia em favor do próximo. Eles não amavam só de língua, mas de fato e de verdade, agindo e se sacrificando uns pelos outros e pela obra do Senhor. O apóstolo Paulo também agradece, versículo 3, do capítulo 1, pela paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Ou seja, eles eram uma igreja, a igreja em Tessalônica, era uma igreja que aguardava com paciência o retorno e a volta do Senhor Jesus Cristo. Era uma igreja caracterizada pela fé, pela esperança de que um dia o Senhor Jesus Cristo voltaria para buscá-los e tudo mudaria e tudo realmente seria bênção para a vida deles. Então, até
nesses duas cartas, né, o apóstolo Paulo vai desenvolver bastante este assunto sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, sobre a esperança do retorno do Senhor Jesus Cristo, porque era algo que a igreja tinha realmente uma grande esperança, e eles tinham tanta esperança que havia até algumas dúvidas em relação a isso. Bom, se Jesus vai voltar logo, em breve, devemos trabalhar? Ou o que será daqueles que já morreram? Quando Jesus voltar, o que vai acontecer com eles? Essas perguntas são respondidas no decorrer da carta. Aí. Então isso fazia com que a igreja, essas características marcantes, fazia com que a igreja de Tessalônica fosse um modelo de igreja ideal. Um modelo de igreja ideal. O testemunho e a ação deles foi repercutido por todas as regiões e realmente foi uma igreja que se tornou muito famosa e conhecida pela ação, pela operosidade, pelo trabalho deles e pela fé e esperança que eles tinham. Também aí nós vemos no capítulo 2 do apóstolo Paulo falando sobre o seu testemunho, e não só dele, mas também da sua equipe missionária. Paulo, Silvano, Timóteo, Lucas, trabalhando juntos ali na fundação da igreja. E o apóstolo Paulo então coloca como foi o proceder, como foi o agir deles ali naquela igreja, como que eles agiram, como que eles trataram os irmãos, como que eles realmente se comportaram em relação a Deus e à igreja. E quando ele descreve no versículo 1 até o versículo 12 as qualidades, como que eles agiram, nós podemos encontrar aqui então um modelo de liderança ideal para a igreja cristã. Sendo pastor, sendo missionário, sendo alguém que faz parte da diretoria, sendo um professor da escola bíblica dominical, sendo um líder em qualquer área da igreja, nós vemos aqui um modelo de liderança cristã ideal. Então, capítulo 1, um modelo de igreja ideal. Capítulo 2, versículo 1 a 12, um modelo de liderança ideal. Agora, versículo 13 em diante, o apóstolo ele vai passar a falar sobre as dificuldades que a igreja enfrentava, que toda a igreja de Cristo local, toda a igreja sempre enfrentará, que são as perseguições. E o que era necessário para que eles pudessem sobreviver a essas perseguições era a firmeza da palavra de Deus. Então ele vai falar sobre a importância, ele louva a Deus pela forma com que a igreja recebeu a palavra de Deus, e isso era o que daria firmeza para eles continuarem firmes diante de perseguições e diante de mortes que vinham para assolar a igreja de Cristo, e é assim que nós podemos também nos manter firmes ainda em nossa época, ainda em nosso tempo. Então, irmãos, versículo 13: por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Versículo 2 do capítulo 1, ele fala: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar daquelas 3 características que eu falei: fé, amor e esperança. Agora, ele está também dando graças, por quê? Porque realmente eles tinham recebido a palavra da pregação como palavra de Deus e não palavra de homens. Nós podemos conferir alguns versículos, capítulo 1, versículo 5, em relação a como a atitude deles em receber a palavra. Veja só: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Versículo 6: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Tá? Então a atitude deles, eles receberam o Evangelho, a palavra em poder e em muita certeza. Também no versículo 4 do capítulo 2: mas como fomos aprovados de Deus para o Evangelho, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos não como para agradar os homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E aí,
no versículo 13, que nós já lemos, ele fala que eles pregaram realmente a palavra, não como a palavra deles, não como opinião própria deles, não como sugestões deles, ou ideias humanas, filosofias humanas, psicologia, mas eles vieram com a palavra de Deus para a igreja. Não vieram pregar lisonjas, ou elogios, ou agrados para os homens, para as pessoas, mas eles vieram pregar a palavra de Deus, que muitas vezes ofende e que muitas vezes é resultado de perseguição para aquele que prega, para aquele que fala. Amados irmãos, importantíssimo para a igreja de Cristo é saber distinguir se o pregador que está à frente pregando está falando por si mesmo, se ele está ali pregando filosofias humanas, tradições humanas, política, psicologia, autoajuda, ou se ele está realmente pregando a palavra de Deus. Muitos por aí têm subido nos púlpitos para pregar autoajuda. Você é capaz, você pode, você vai conseguir. Ao invés de pregar a palavra de Deus, Deus é capaz, Deus pode, Deus vai conseguir. Deus faz o que Ele quer na tua vida. Submeta-se à vontade de Deus. Muitos estão se levantando aí para pregar política. De acordo com o que nós vimos na revista Veja desta época, a revista Veja dessa semana, ou na revista Época, ou no jornal, nós estamos aqui para pregar política. Claro, nós podemos sim acompanhar as notícias e ter mensagens que nos correlacionam com as notícias corriqueiras do dia a dia, mas não é algo nosso apenas ficar repassando notícias e politicagem. Okay? O que nós temos que falar é pregar realmente a palavra de Deus. E aquela igreja, elas receberam a pregação de Paulo, Silas, Lucas, a equipe missionária, Timóteo. Eles receberam aquela pregação ali não como vindo deles mesmos. Eles entenderam o que esses homens estão pregando, o que esses homens estão falando, vem de Deus, está baseado na palavra de Deus. Qual era a palavra escrita que eles tinham naquela época? O Antigo Testamento, a lei, a Torá, era o que eles tinham. E baseado no Antigo Testamento, eles mostravam para os judeus que Jesus Cristo era o enviado de Deus, Ele era o Messias, cumprindo as profecias. Ele era o Salvador enviado para salvar a nação de Israel, o Messias de Israel, não só para Israel, mas também para os gentios, sendo que os judeus o rejeitaram. Então entenda uma coisa: se a palavra pregada no púlpito, você perceber que não está baseada na palavra de Deus escrita, que não está baseada na Bíblia, se o que está sendo dito é palavra de homens, ignore, descarte, despreze. Púlpito é para pregar a Bíblia. Se o homem se levanta e não fala de acordo com as Escrituras, ignore, rejeite, não dê atenção, não dê valor. Porque a palavra de Deus é coisa séria. É como um profeta que se levanta e diz: assim diz o Senhor, quando Deus não disse nada. Então você está falando em nome de Deus, usando o nome de Deus, quando Deus não disse nada. E olha, muitas pessoas estão fazendo isso hoje em dia, hein? E como que tem gente fazendo isso? Deus não disse nada, Deus não revelou nada, e a pessoa está me dizendo: Deus manda te dizer, Deus está me revelando aqui hoje à noite, Deus isso e Deus aquilo. Cuidado com isso. Ok? Se que Deus diz está registrado na Bíblia, na palavra escrita. Isso aqui você pode confirmar. Está escrito, eu posso conferir. Mas se você está dizendo a tua cabeça que Deus manda dizer, como é que eu vou saber? Como é que eu vou conferir se é Deus mesmo que está dizendo? Muitas pessoas aí têm mudado a sua vida, mudado o seu estilo de vida, mudado rumos da sua vida, da sua família, por causa de revelações. Eu estava um dia na igreja e se levantou alguém lá e falou e revelou para mim tal coisa. Que tal coisa vai acontecer comigo, que a minha vida ia ser assim.
E aí a pessoa passa a viver a vida dela em torno ou na base daquela revelação. E aí, como é que você pode conferir e confirmar se aquilo ali é de Deus ou não? E a pessoa vai vivendo tentando fazer valer aquilo que aquele profeta disse, quando nada daquilo acontece. Então, muito cuidado, irmãos. É muito subjetivo quando você diz, de repente se levanta e Deus me revelou. Muito subjetivo. Seja objetivo, seja claro, seja direto. Olha, aqui na palavra de Deus está dizendo isso. Quer conferir? Olha aqui. Pronto. Não há dificuldade nenhuma nisso. Tá? Então, o homem de Deus prega baseado na palavra de Deus, no que está escrito nas Escrituras Sagradas. A palavra de Deus é o que opera na vida da igreja. Veja só. Versículo 13, no finalzinho. A qual também opera em vós, os que cresces. Opera em vós, os que cresces. Operar é produzir, é desenvolver. E a ideia aqui no original é opera eficazmente. Não é só operar, mas ela opera com eficácia, eficazmente, desenvolve. Tá? Então, irmãos, o que desenvolve a vida da igreja, o que desenvolve a tua vida espiritual, particularmente falando, é a palavra de Deus. Sim. Deus opera e trabalha na tua vida e desenvolve na tua vida a obra dele, a ação dele, conforme você se alimenta da palavra de Deus, conforme você lê e medita na palavra de Deus. Sem a pregação da palavra de Deus, sem a palavra de Deus, sem a leitura individual da Bíblia, sem os devocionais, sem os estudos bíblicos, a igreja não desenvolve, a igreja não cresce. Deus não opera na vida dos crentes que não leem a Bíblia, que não meditam na palavra de Deus, que não estudam a palavra de Deus. Deus não opera. Porque o que diz que a palavra de Deus, também eu estou falando baseado na palavra, sim, a qual também opera em vós que cresces. A palavra de Deus é o que opera. Então, se você não lê a Bíblia, se você não dá valor para a Bíblia, se você não dá atenção para a Bíblia, se você não lê a Bíblia, Deus não opera na tua vida, Deus não desenvolve na tua vida. A tua vida espiritual fica estagnada, parada. E sempre, tudo que fica parado, a tendência é reduzir. Para de ler, para de estudar, para de treinar. Logo, você vai desaprender aquilo que você sabia. Eu sabia fazer algumas coisas boas no violão, alguns movimentos interessantes no violão, mas como o violão não é o meu instrumento, né? Embora eu ainda consiga tocar, por não praticar, eu não consigo mais fazer aqueles movimentos. O que aconteceu? Como no piano, com o tempo vai passando, com a correria a gente para de treinar um pouquinho. Logo, aqueles movimentos que eu conseguia fazer nas teclas, não consigo fazer mais. Por quê? O que aconteceu? Algumas músicas que eu conseguia tocar, hoje eu tenho dificuldade para tocar. Por quê? Por falta de treino. Igualmente, irmãos, você conhece a Bíblia, você entende a Bíblia sim, mas se você não lê, você vai travar e a tendência é você reduzir, é andar para trás. É você se tornar um crente carnal, é você se tornar uma pessoa afastada dos caminhos do Senhor. Então, irmãos, leia, obedeça, medite na palavra de Deus. É ela que vai fazer diferença na tua vida. É ela que faz a diferença na vida da igreja. Sinto muito informar, mas é muito difícil, e eu não falo isso só por mim mesmo, eu creio que eu estou falando aqui também em nome de outros pastores. É muito pesaroso e difícil para o pastor conduzir um rebanho que não dá o devido valor à palavra de Deus, que não dá o devido amor e atenção à palavra de Deus, e que não dê realmente diariamente aquele tempo para a sua leitura e para a meditação da palavra de Deus. Sinto muito informar, mas é importante informar isso. Se torna um fardo, se torna um peso, cansativo. Então você vê que os crentes não estão desenvolvendo, e os crentes não estão desenvolvendo, evidentemente, por quê? Porque não tem leitura, não tem conhecimento da palavra de Deus. Que Deus fala claramente no Antigo Testamento: o meu povo peca por falta de conhecimento. O meu povo erra por falta de conhecimento. Os crentes regridem.
É assustador. É assustador ver isso. A gente está no patamar espiritual, de repente ele começa a regredir, a voltar, a se tornar mundano. Amados, a palavra de Deus faz diferença. Salmo 1. Salmo 1, que diz lá: bem-aventurado o homem que na sua lei medita de dia e de noite. Entende? Bem-aventurado não é só aquele homem que tem o conhecimento da lei do Senhor, da palavra de Deus, mas é aquele que na sua lei permanece e medita. Veja só que interessante. Antes tem o seu prazer, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é bem-aventurado, feliz, bem-sucedido. Okay? Também nós temos a passagem de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que diz assim, isso mesmo, 2 Timóteo, perdão, capítulo 2, versículo 15, 2 Timóteo 2,15. Só um momento que eu me confundi aqui. 2 Timóteo 2,15. Fala 3,15, perdão. 2 Timóteo, não 1 Timóteo 3,15. 2 Timóteo 3,15. E que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras que podem fazer de sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Quem pode nos fazer sábio para a salvação? Palavra de Deus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus e a mulher também seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Veja só, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa e útil. Você quer levar alguém para a salvação que há em Cristo? Você tem que pregar a palavra para ele. O que você vai pregar para a pessoa para que ela entenda que ela é pecadora, para que ela entenda que ela depende de Deus para a salvação da alma dela? O que você vai dizer para ela? Me diga. A não ser aquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque o que passar disso é religião, é falsidade, é mentira. E segundo, toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa, é útil, tem valor. O Antigo Testamento tem valor para a vida do crente? Claro que tem. Olha quantas coisas boas nós aprendemos no Antigo Testamento. É útil, de grande valor para nós. Tanto o Antigo quanto o Novo. Totalmente, tudo ali tem proveito para nós. Tudo. Nada foi registrado à toa. Nada Deus deixou aqui sem um propósito escrito para nós. Tudo, absolutamente tudo. Pode ser que vai ter uma passagem ou outra mais difícil de entender? Sim. Mas tudo é proveitoso, porque toda ela é palavra de Deus. Ela é útil para desenvolver a sua vida, para que o homem de Deus seja perfeito, ou na nossa concepção é maduro e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, você desenvolve, você aprende, medita na palavra, e a palavra de Deus te instrui, te amadurece, te aperfeiçoa para trabalhar para Deus. Sem o conhecimento da palavra, você fica estagnado. Você fica carnal, crente carnal, brigando, pecador. Também há uma profecia, ainda em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, que nos fala que haverá um tempo que as pessoas não suportarão mais a sã doutrina. Conjuro-te, pois, diante de Deus, versículo 1, e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes
Porque toda a palavra de Deus é útil para isso, corrigir, exortar, repreender, instruir na justiça, não é isso? Com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sua doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Haverá tempo, esse tempo já chegou. Os homens não suportam mais a sã doutrina. Pode ser que hoje à noite aqui, neste recinto, tem alguém que não esteja querendo que essas palavras que estão sendo pregadas aqui entrem nos seus ouvidos, como que um grande incômodo no ouvido. Não quero ouvir isso, não quero ouvir isso. O que ele está dizendo, palavra de Deus? Esse tempo chegou, as pessoas estão desviando os ouvidos da verdade, Você prega a verdade, você prega a palavra. No nosso tempo, as pessoas não estão interessadas em ouvir a verdade. O que eles querem ouvir? Mentira! As pessoas querem ouvir fábulas, mentiras. O que é mentira? O que é uma fábula? Eu diria que fábula é todo discurso ou pregação que não está firmado ou alicerçado na palavra de Deus. Todo discurso ou pregação que não está firmado, que não está alicerçado na palavra de Deus, é uma fábula. Se você se levanta contando uma história muito bonita, uma história aqui de cunho muito emocional e emotivo, mas se não está baseada na palavra de Deus, isso é uma fábula. Sim. Que as pessoas querem ouvir é a mentira, estão dando ouvidos à mentira. Em grande quantidade, multidões não estão interessados em ouvir a verdade. E amados, quem sabe que você seja um desses aqui. Pode ser que haja alguém que hoje à noite que não esteja interessado em ouvir a verdade. E isso não se mostra não só em você não ouvir o que o pregador está falando, mas no seu dia a dia, em não buscar com atenção o que a palavra de Deus tem para dizer para você, rejeitando dia após dia a leitura da palavra, a meditação da palavra e o conformar-se à vontade de Deus, descobrindo a vontade de Deus para sua vida na palavra dele. Igreja, voltemos para a palavra, vamos ler a palavra. É ela que muda, é ela que transforma, é ela que santifica, é ela que opera. O Salmo 119:9: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Jovem, você quer manter uma vida pura, uma vida santa? Você quer se manter uma vida longe dos pecados que este mundo oferece? Vícios, paixões, pornografia, sexo ilícito. Você quer realmente se manter virgem até o teu casamento? Como você vai manter puro a tua vida? Observando conforme a palavra. A palavra de Deus tem muitas instruções para os jovens. Leia o livro de Provérbios, que bênção que é para o jovem. Que diferença que fez na minha vida estudar o livro de Provérbios na minha adolescência, na minha juventude, e até hoje, vale também. Então, com que o jovem manterá puro o seu caminho? Como? Nesse mundo com tantas tentações, com tantos perigos, com tantas ciladas, observando conforme a palavra, entende? A defesa é a palavra de Deus na mente, no coração. Como que José lá no Egito conseguiu vencer as tentações, aquela mulher de Potifar, tentando ele dia após dia, agarrando ele, porque ele tinha temor a Deus. Como pecaria contra Deus? Ele tinha o conhecimento do Deus que ele servia e da palavra de Deus. Então guarde a palavra no coração, guarde a palavra na mente. Aí no Salmo 119:11 fala: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Creia nisso, creia nisso. Se a palavra de Deus, se o teu coração está cheio da palavra de Deus, se a tua mente está cheia da palavra de Deus, se você guarda, protege, coloca como que dentro de um cofre, com uma senha bem difícil, você coloca a palavra de Deus dentro da tua mente, do teu coração, ali, é o que a Bíblia diz, para não pecar contra ti, porque eu tenho conhecimento, isso aqui não agrada a Deus. E com a força do alimento da palavra de Deus cotidianamente na minha vida,
a força que ela me dá, eu consigo vencer o pecado, eu consigo vencer as tentações. Então a palavra de Deus traz pureza para a vida da igreja, para a vida do jovem, para a vida do homem cristão, da mulher cristã. Entende? Efésios 5, 26 fala, quando aquela analogia de Cristo e a igreja, o homem e a mulher, o apóstolo Paulo fala para a santificar, se referindo à igreja, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Como que Cristo purifica a sua igreja? Pela palavra, pela pregação da palavra. Então, se não há a palavra, se você tira a Bíblia, entra todo tipo de pecado, sujeira e imundícia dentro da igreja. Irmãos, pastor João e irmão Joanita gastaram a vida deles aqui ensinando a palavra de Deus para vocês. Deus usou a vida desse casal. Deus usou a vida desse casal para ensinar para vocês, domingo após domingo, a Bíblia, a palavra de Deus, ensinamentos. Eu estou aqui apenas 1 ano e meio, é pouco tempo. Eu não pude passar ainda muito e ter muito conhecimento para vocês. Eu não estou aqui com vocês 20 anos, 10, uma década, 20, 30 anos. Mas eu tenho certeza que tudo que eles ensinaram, vocês têm uma grande responsabilidade, porque vocês ouviram por décadas aquilo que foi ensinado. Não esqueça daquilo que foi passado para vocês. Não ignore, não esqueça, não jogue fora os ensinamentos que foram repassados para vocês, porque eles pregaram baseados na palavra. E o meu esforço e da minha esposa é continuar ao mesmo propósito, pregando na palavra de Deus, passando não a nossa opinião humana, não o nosso querer, a nossa vontade, mas a vontade de Deus para a vida da igreja, através da palavra escrita de Deus. Então guarde a palavra de Deus no coração, guarde, observe, mantenha os ensinamentos que foram dados, não ignore, não abandone, não despreze. Foram décadas de ensino, para de repente ser jogado fora. Entende? Mantenha o padrão que foi ensinado para vocês, mantenha esse padrão. Entenda o seguinte: o crente, você e eu, nós não vivemos apenas de pão, de alimento cotidiano, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Você vive, depende da palavra de Deus para viver. Então, o teu corpo, é fácil você cuidar do teu corpo, porque o teu estômago avisa. Ele começa a liberar a química, começa a liberar os hormônios, começa a liberar aquelas toxinas lá, enfim, começa a mandar sinais. Estou com fome. Manda um sinal, joga aquele ácido que joga o sinal no cérebro e diz: você precisa comer. O corpo precisa de energia, precisa de alimento. Você começa a ficar fraco, não é? Começa a ficar com dor e logo é o sinal: alimente-se, hidrate-se, coma. Mas na vida espiritual, você tem avisos. Teu espírito tem alguma química que vai dizer para você: alimente-se do pão hoje, alimente-se da palavra de Deus hoje. Há um sinal, há alguma coisa que diga para você que você precisa da Bíblia hoje? Não tem. Não é como no organismo. No organismo você sente fome. Então, é algo que você precisa perseverar, se esforçar. Na verdade, há sinais. Há sinais que nos avisam espiritualmente. Quando você percebe que os teus pensamentos estão mundanos, quando você percebe que as tuas atitudes não estão de acordo com a vontade de Deus, quando você começa a perceber que você está pensando, falando e agindo fora daquilo que a palavra de Deus diz, é hora de você se alimentar mais da palavra. O problema é quando você não tem conhecimento da palavra para discernir que precisa mais da palavra. Então, com aviso ou sem aviso, leia a palavra e medite. E se alimente da palavra, porque você precisa da palavra para sobreviver espiritualmente, assim como você precisa do alimento sólido para viver fisicamente. Ok? Então, eu quero dizer o seguinte: quanto mais tempo você tem como filho de Deus,
Quanto mais tempo você tem como filho de Deus, mais responsabilidade você tem com a palavra dele. Vou repetir. Quanto mais tempo você tem como filho de Deus, mais responsabilidade você tem com a palavra dele, com a Bíblia. Porque você é um representante de Cristo na terra. Quantos aqui têm 1 ano de convertido? Aceitaram a Cristo faz 1 ano, mais ou menos. Quantos aqui têm 2 anos de convertidos? Quantos aqui têm 5 anos de convertido? Que entregaram a vida a Cristo? Quantos aqui têm de 5 a 10 anos de convertido? 1, 2, 3. Quantos aqui têm de 10 a 15 anos de conversão? Quantos aqui têm de 15 a 20 anos de conversão servindo ao Senhor? Amém. Quantos têm mais que isso? Amém. 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 Entenda? Vocês que estão lá na frente servindo ao Senhor há décadas, vocês têm uma responsabilidade maior para com aqueles que estão servindo ao Senhor há 5, 6 ou 2 anos. Vocês já estão aí 20 anos servindo ao Senhor. E o conhecimento da palavra? Se você 20 anos servindo ao Senhor está no mesmo patamar de alguém que está servindo ao Senhor há 2 anos de conhecimento da palavra, sinceramente, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada e precisa mudar, e precisa melhorar e rápido. Porque você ainda está um adulto se alimentando ainda de leite, quando era para você já estar se alimentando de carne, de alimento sólido. Você está como alguém que já é para ser um mestre e ainda está precisando aprender. E vocês que estão aí novos na fé, é bom que você se esforce para conhecer mais, meditar mais e aprender mais, para um dia chegar à maturidade espiritual, porque para isso serve a palavra de Deus. Bom, eu vou parar por aqui, porque o nosso estudo hoje realmente só de um versículo, né? Nós já gastamos em 40 minutos. Vou parar por aqui e domingo que vem, Deus permitindo, nós continuamos o nosso estudo aí em 1 Tessalonicenses. Mas o desafio fica, irmãos. Sim. O desafio fica. Ame mais a palavra de Deus e esforce-se mais para ler e meditar na palavra de Deus, porque é ela que vai fazer a diferença na tua vida. Como nós conversamos hoje pela manhã, né? Hoje, se ouvintes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não endureça o teu coração. Se Deus está falando hoje, se você está entendendo que o homem que está aqui na frente falando hoje, o pastor Ricardo, está falando hoje aqui, está falando a palavra de Deus, baseada na palavra de Deus, se as palavras que estão sendo ditas aqui realmente vêm de Deus, então não seja apenas um ouvinte negligente, mas um operoso praticante do desafio que está sendo dado para você hoje. Como eu disse no início, se a pregação não está baseada na palavra de Deus, ignore, descarte. Mas se a pregação está baseada na palavra de Deus, não seja apenas um ouvinte negligente, mas seja um operoso praticante da palavra de Deus. Deus abençoe a cada um de nós. Vamos orar mais uma vez, agradecendo pela palavra. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo desafio que nos foi dado hoje à noite, para que possamos amar mais e obedecer mais a palavra do Senhor. Graças te damos pelo teu poder, pela tua graça e misericórdia para com as nossas vidas. Nos ajude, Senhor Deus, a cada dia, a cada momento, dia e noite, meditarmos na lei do Senhor, na tua palavra, ó Pai, buscando e nos baseando, nos alicerçando na mesma, a fim de nos tornarmos mais semelhantes à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus, teu Filho amado e querido. Amém.